Bem-vindos ao canal do Trouxa. Mais uma reflexão vinda daqui, ó, dos livros do livro dos pré-socráticos. Tem uma coisa muito interessante que acontece quando você começa a usar a sua razão e buscar conhecimento e filosofar e fazer reflexões filosóficas. Você vai perceber que às vezes você vai chegar numa conclusão que outra pessoa também chegou usando outras linhas de raciocínio. Então, você vai começar a ler um filósofo e vai falar, ué, a reflexão que esse cara teve aqui é a mesma que eu tive? Como assim, velho? E aí isso vai fazer você se sentir muito bem, cara, que você vai falar assim, a busca pela verdade leva indivíduos diferentes para o mesmo local, por mais que eles escolham caminhos às vezes diferentes. Quando você busca a verdade e não uma versão da realidade que é a que você quer, vai acontecer esse fenômeno com você, cara. É muito interessante. E hoje, cara, eu vou falar a minha reflexão aqui sobre a origem do universo. Pode ser que eu esteja errado, tá? Eu sou um leigo em física, mais ainda em física quântica. Eu comecei a ler algumas coisas disso agora, porque eu tive interesse, tá? Mas eu sou leigo, já deixo claro aqui. A área que eu foco os meus estudos é filosofia, principalmente em ontologia e epistemologia. Mas os pré-socráticos, eles me inspiraram, porque eu vi que, assim, tinha muita reflexão a respeito de cosmologia, né, do estudo dos astros, do universo, de átomos, que os caras tiveram 600 anos antes de Cristo, entendeu? Sem os recursos que a gente tem hoje, e algumas dessas reflexões bateram com hipóteses e teorias científicas do século XX, coisa recente até, de 50, 60 anos atrás aí. Então, qual foi a reflexão que eu cheguei? A dedução que eu cheguei, né, através de uma reflexão filosófica. Tem o Parmênides e o Heráclito, e entre outros pré-socráticos aí, que eles começavam a defender sobre mudança, sobre as coisas serem um certo monismo, tudo é a mesma coisa, ou nada é a mesma coisa, tudo sempre muda, né? O Heráclito ele dá o exemplo do rio, que é impossível o mesmo indivíduo entrar no mesmo rio, né, duas vezes, porque a água está passando, já não é o mesmo rio e o indivíduo não é mais o mesmo, a gente está sempre mudando. A reflexão que eu tive é o seguinte, ó. Quando você vai ver as teorias da origem do universo, não é só a do Big Bang. Tem várias outras que são derivadas do Big Bang e algumas que são até assim, vão na contramão do Big Bang. A minha teoria é a seguinte, ó. Pode estar errada, é apenas uma reflexão que eu tive. Eu acho, e infelizmente eu tenho que falar que eu acho, mesmo que pode ser que eu esteja errado. Mas a dedução é a seguinte, ó. Eu cheguei na conclusão que as coisas são eternas. Tudo que existe hoje sempre existiu, apenas num estado material diferente. Então, nós humanos, a gente é um pedacinho minúsculo inserido num universo. O que realmente confunde a gente é que nós somos um pedacinho minúsculo no universo com a capacidade de interpretar fenômenos. Mas essa capacidade de interpretação ela não condiciona a existência do universo. Antes de humanos sequer existirem, já aconteciam coisas. Para você tentar refutar isso, você vai ter que falar que um humano é eterno e tudo é sei lá, derivou dessa capacidade de reflexão dele. Acho que não faz muito sentido. Se você fizer um raciocínio a priori, você vai perceber que coisas aconteciam antes de sujeitos existirem. A gente só não tinha sujeitos interpretando essas coisas. Até aqui tudo bem? Vou repetir. Coisas aconteciam antes do surgimento de sujeitos, ou seja, seres vivos com a capacidade de interpretar fenômenos que possuem experiência em primeira pessoa e possuem linguagem. Nossos pensamentos, de certa maneira, ele acontece numa certa linguagem, né? Depois a linguagem falada, né, é meio que uma transposição desse pensamento para o mundo exterior. Então pensa comigo aqui, cara. A gente acha que tudo tem um começo e um fim porque a gente morre. Mas e se
a morte em si, o tempo, forem simplesmente uma interpretação humana de fenômenos que a gente observa, não o fenômeno em si, apenas uma interpretação, o que acontece na verdade é que nossa matéria aqui, ela tem um tempo, ela, né, se decompõe. Quando nossa matéria se decompõe, a gente morre, aí então a gente para de interpretar fenômenos, né, porque o indivíduo não está mais pensando. Porém, a matéria ali, ela se regenera, ela vira ali, ela é comida aí por bactérias e tal, e ela vira meio que combustível para que outras coisas passem a existir. Então, a dedução que eu cheguei é que tudo que existe sempre existiu, é tudo eterno. O tempo não existe, é simplesmente essa noção de tempo que a gente tem é porque a gente morre, tá? E porque a gente passou a existir. Na verdade, o passar a existir pra gente é passar a interpretar fenômenos. Talvez no sentido material aí, a gente sempre existiu, né? Todo mundo é poeira estelar aí. Talvez a gente sempre tenha existido e em algum momento dessa existência a gente passou a fazer isso aqui, ó. Interpretar fenômenos por um espaço curto de tempo. Então, na verdade, a conclusão que eu cheguei é que a gente não passa de átomos no universo aí com a capacidade de interpretação. E por átomos, eu não estou falando, a gente tem também, mas estou falando, a gente é um pedacinho do universo que consegue interpretar as coisas. E aí o nosso ego, ele é tão gigantesco que a gente acha que só porque a gente interpreta as coisas, essas coisas são condicionadas à nossa interpretação. Isso é egocentrismo, cara. É ser megalomaníaco num nível assim absurdo. Se você comparar o seu tamanho perto do tamanho do universo, não é nada, cara. Imagina assim, é uma formiguinha ali achando que todo o mundo existe por causa dessa formiguinha. Ah, Mike, mas e Deus? E os aliens? Isso eu não sei. Eu não sou ateu, eu sou agnóstico. Mas minha linha de pensamento, né, me leva a deduzir e a concluir que religiões e deuses são tentativas humanas de tentar encontrar uma resposta para algo que a gente não entende perfeitamente. E você que já é religioso, já tá ficando bravo comigo, cara, você tá provando, ó, você quer que a sua religião seja correta, seja verdade, porque você acredita nela, você não quer buscar a verdade. Vocês entendem a diferença? Quando você é muito crente em alguma religião, ou em algum Deus, em alguma espiritualidade, às vezes você quer que aquilo seja verdade. O querer já atrapalha a sua linha de raciocínio. Eu não quero nada, cara, eu quero conhecer a verdade, é isso. A minha curiosidade é descobrir. Se um Deus aparecer para mim e falar, Michael, cala a boca, você tá falando merda, bicho, tô aqui, ó. Fui eu que criei tudo, beleza? Vou falar, pô, obrigado, eu fiquei esquizofrênico agora, eu realmente tenho um Deus falando comigo. Aí vai dar um outro bug, né? Aí meu bug vai ser, como que eu descubro se isso não é uma ilusão? Mas se esse Deus falou comigo, né? Talvez ele seja gentil o suficiente de não dar, tipo, você vai ter que ficar bugado aí, descobrindo se é fé ou se eu existo mesmo. Talvez esse Deus, se ele realmente quiser provar que ele existe, ele vai interagir comigo. E talvez com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, para não parecer que sou só eu, né? Porque vocês sabem como que é o negócio. Na filosofia, ó, você não consegue provar concretamente que você existe para outra pessoa, só para você mesmo, por caso que você tenha dúvida ali, né? Então, o fato de você pensar e questionar, para pensar você precisa previamente existir, isso prova que você existe. Um pouco de filosofia cartesiana aí, né, do René Descartes. Mas vocês entenderam a brisa, cara? Ó, se eu estiver falando muita besteira, eu não entendo de cosmologia, não entendo de física, eu tô começando a ter interesse nisso agora. Porque é uma das coisas que eu parava para pensar, eu gostaria de saber a origem do universo. Aí eu fiquei pensando, os pré-socráticos, esse livro é muito rico, cara. É o quarto vídeo, eu acho que eu tô falando disso. Tem alguns que eu não postei ainda. Mas eu acho que tudo é eterno, sempre existiu e a matéria simplesmente passa por diferentes estágios. Não é que o nada, algo vem do nada. Sempre existiu, mas ele se modifica. Do mesmo jeito que a água tem diferentes estágios aí, né? Vira gelo ou vira vapor, né? Talvez a nossa matéria tenha o mesmo processo. Ah, mas e a consciência? Isso é tema para outro vídeo. Mas
pensamentos, ó, eu vejo como se fosse o tubo da TV, ó. Tem a parte física ali, né? Que antes era aquele tubo ali, né? Que mandava luz e tal, e as partículas e tal. Mas talvez o que acontece dentro da nossa cabeça, as imagens que a gente vê, seja um processo parecido, né, com o que acontece com uma TV. Que se você estudar a luz, por exemplo, você vai ter conhecimento dos fótons, que é uma partícula tão pequenininha ali, ó, procura aí, o que é um fóton? Aí talvez faça sentido o que eu estou falando, ó. Mas ela não tem massa, cara. E aí tem uma brisa lá que as partículas elas se comportam como onda, às vezes elas têm um comportamento diferente, né? Como partícula, como onda, enfim, talvez as imagens mentais que a gente tem seja como se fosse uma projeção aqui dentro do cérebro. O cérebro é o hardware, é a parte física, tá? E essas imagens sejam impulsos elétricos aí, igual acontece com uma TV. E tem um negócio da luz aí que é interessante, ó. Parece que eu já tô ficando louco, né? Viajando aqui. Mas tem um negócio da luz que quando o fóton ele entra em contato com o nosso olho aqui, ele automaticamente ele vira um impulso elétrico e manda uma mensagem para o nosso cérebro. Ahá! Talvez nossos pensamentos eles tenham um processo parecido, tá? É que a gente quer falar que é mágico, que a consciência é separada do corpo. Talvez sejam simplesmente estados diferentes, mas tudo seja material, tá bom? É diferentes tipos de matéria aí, talvez, tá? Então, ó, talvez eu esteja errado, tá? Esse é um pensamento recente meu. Esse livro tem me ajudado, mas eu acho que tudo é eterno, que o tempo não existe, a gente só tem essa noção de tempo porque a gente morre, tá? O que existe é a matéria se transforma em diferentes estágios. Ela é a mesma coisa e num estágio físico diferente a gente interpreta isso. E às vezes as coisas são tão pequenininhas que fica difícil da gente perceber elas como são também, né? Por esse vídeo é só, já tô bugado, mas deixa o seu entendi trouxa, buguei trouxa, comenta aí se você tiver estudos relacionados a isso que eu falei aqui, me manda as referências, eu tô aprendendo muito, cara, com vocês aí, com os inscritos desse canal, porque é material que vocês me mandam, tá? E, ó, só pra lembrar, sexta-feira, às 18 a gente vai ter o Hangout, então eu vou deixar o link aqui na parte dos comentários do canal ali. Você vai em comunidade, vai ter uma imagem com link. Já tem inclusive ali, é o mesmo link sempre, tá bom, gente? Entrem, vamos interagir, a gente pode ficar batendo um papo desse jeito aqui, ó, sobre esse tipo de assunto, acho que vai ser interessante, tá bom? Beijo do trouxa.